Quinta-feira, um pouco frio, já não tanto frio que nós passamos aqui em Corumbá, mas estamos aqui de prontidão, presente nesse dia, no toque do dia, com um convidado muito especial do Espírito Santo, né? O nome especial, Espírito Santo, é o pastor Gilmar Loureiro. Ele é pastor ali em Guarapari, na igreja ali em Guarapari. Ele cuida e pastoreia a igreja Sal e Luz em Guarapari. Então, esse é o ministério do pastor Gilmar, e ele vai estar compartilhando com o toque do dia, essa noite, esse dia, o que o Senhor tem dado para ele, né? Essa palavra que o Senhor tem tocado no coração dele, e vamos ter o privilégio de ouvir o pastor, né? Que o Senhor tem trazido ele de longe, né? É o sogro do Arthur, e quando passa aqui tem que fazer o pit stop aqui no Toque do Dia, né? Está presente aqui no Toque do Dia, eu aproveito, vejo os irmãos, né? Preparados, e estamos convidando. Então, ele está de férias, mas aqui no Toque do Dia não tem férias, nós seguimos em frente, e o servo do Senhor sempre tem que estar preparado, né? E o Gilmar está preparado para essa noite trazer uma palavra para nós. Então, pastor, o senhor pode chegar até aqui? Então o pastor Gilmar vai chegar, tá bom? Atenção de todos. Boa noite a todos, é uma grande alegria poder estar nesse momento aqui no Toque do Dia compartilhando a palavra de Deus com vocês. E estamos vivendo dias bem conturbados, na verdade, tempos ímpares, pelo menos nós dessa geração nunca experimentamos tempos tão complicados e tão conturbados como os que estamos enfrentando hoje, haja vista essa pandemia que tem transtornado o mundo, né? E isso tem mudado a vida e o costume de todas as pessoas. E não é diferente também com a igreja. E nós temos visto pessoas passarem por muitos problemas, não apenas os problemas de saúde, os problemas socioeconômicos que a pandemia traz no seu bojo, mas também a dificuldade de nos reunirmos, e nisso muitos têm enfraquecido, muitos têm esmorecido, muitos têm desanimado, muitos têm olhado para direções erradas, e eu gostaria de estar compartilhando com você algo para fortalecer a sua fé dentro deste texto de Hebreus, no capítulo 12, eu quero ler os versículos 1 e 2, que eles falam exatamente sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos ajustando nossa mira, ajustando a direção para onde nós vamos estar olhando. Aonde nós fixamos nossa direção, é para lá que nós nos dirigimos. Então é hora de nós estarmos ajustando a nossa visão. Hebreus 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto foi escrito para um povo que estava passando por um tempo de grande perseguição. E o maior perigo para este povo aqui era exatamente o perigo do abandono da fé, da apostasia. E é exatamente o tema central dessa carta, é o que trata de maneira mais direta. E aqui, ao aconselhamento, ao encorajamento, já nos momentos finais da carta, aqui no capítulo 12, quando começa então agora a dar o toque final, apontando para o ponto central dessa carta. E fala aqui, portanto, de ajustarmos a visão, de alinharmos os nossos olhos com o alvo que queremos alcançar, para que não percamos a direção e não nos percamos no caminho. Porque o que conta numa corrida não é como largamos, não é como saímos, não é na largada que damos, mas conta é como terminamos.
Então, como é que você está terminando a sua corrida? Como é que você está correndo a sua corrida? Eu quero meditar com você sobre isso baseado nesse texto. Então, esse texto começa dizendo aqui, portanto. Esse portanto é uma conjunção, né? Portanto, ela une um texto ao outro. E a carta, quando ela foi escrita, originalmente ela não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Mais tarde, para facilitar a leitura, estudo, né? E também a própria impressão, tomou-se uma série de medidas para facilitar isso aí, essa sistematização. Mas ela foi escrita como uma carta normal escrita. Então, estava dando a ideia de que há um texto anterior, e esse, portanto, faz alusão ao texto anterior, que é o capítulo 11. E nesse capítulo 11 está falando de um dos sentidos para os quais nós devemos olhar. Nós devemos olhar para trás. Aqui fala dos heróis da fé. Cerca de 14 a 16 personagens, entre homens e mulheres, que tiveram a sua experiência registrada nas Escrituras, e aqui eles são apresentados como heróis da fé e servem para nós como estímulo, como uma referência, para que nós também, como eles, corramos a nossa corrida. Eles, no seu tempo, na sua geração, foram fiéis a Deus, cumprindo aquilo para o qual Deus lhes preparou, o propósito para o qual eles nasceram. E eles entenderam isso e procuraram ser fiéis a Deus, sendo fiéis, muitos deles até mesmo a mortes, passando pelo martírio. E é interessante observar, Clemente de Alexandria, ele diz assim, tem uma nuvem tão grande, uma multidão incontável acima de nós, como uma nuvem santa e transparente. Então ele faz alusão a pessoas que, mártires, muitos torturados, e eles não desistiram, eles não largaram o bastão até que passaram a próxima geração. Então a ideia aqui é como de uma corrida num estádio. Já naquela época era comum as competições. Então o escritor aqui ele fala como dando a entender de nós estando na pista de corrida agora e aqueles que nos antecederam, que passaram por toda a provação e não largaram o bastão, eles cumpriram a sua parte, correram o seu trecho e agora passaram o bastão para nós. Agora somos nós que devemos correr a nossa corrida. Paulo mesmo também falou sobre isso. Combati o bom combate, acabei a carreira. O nosso propósito deve ser isso, não desanimarmos da nossa carreira. Então, essa nuvem de testemunhas são pessoas que estão torcendo por nós, para que nós não desistamos, para que nós não desanimemos, mas para que nós possamos estar avançando pelo prêmio. Eles sabiam que havia um prêmio e Deus espera que nós tenhamos os nossos olhos postos também no prêmio que está preparado para nós. E é importante nós entendermos também que quando fala de testemunhas, aponta para duas causas. Primeiro, falando da própria causa e fidelidade de Deus ao seu povo. Esses homens venceram não porque eram super-homens, não porque eram bem mais dotados do que nós. Não, eles eram homens sujeitos às mesmas paixões. Tiago fala sobre isso, inclusive, de Elias, que era um homem que pediu fogo do céu e desceu o fogo do céu em várias circunstâncias. E quando olhamos para esses homens, Moisés abriu o mar, Josué orou, o sol parou. Quando vemos isso, falamos, nós não vamos conseguir fazer o que esses homens fizeram. Nós vamos entender que esses homens eram testemunhas da fidelidade de Deus em ajudá-los a cumprir o propósito para o qual eles nasceram. E isso nos encoraja que nós também não desanimemos. Quando encontrarmos o mar pela frente, o Deus de Moisés é o nosso Deus também. Quando encontrarmos dificuldades, quando encontrarmos apostasia, idolatria, confrontando a nossa fé, o Senhor é o mesmo Deus de fogo que pode enviar fogo nos dias de hoje para fazer com que o nosso altar leve todos a reconhecerem que só o Senhor é Deus. Então você não deve também desanimar, não deve desistir. E o segundo ponto aqui, que aponta para eles como testemunha, fala com respeito à questão do próprio martírio que muitos deles sofreram e não negaram a sua fé. O profeta Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio. É uma forma de martírio terrível, né? E poderíamos apontar vários outros aqui. Homens que foram lançados no fogo, homens que foram
enforcados, né? Homens que foram torturados, decapitados. Esses homens e mulheres, eles não negaram sua fé, mesmo diante da morte, eles foram fiéis até o fim. Então, esses são os homens que estão nos encorajando. Essa é a nuvem de testemunha que nos encoraja. Há uma nuvem de testemunhas no céu, de pessoas que já passaram por toda essa provação e hoje nos encorajam. E hoje também estamos rodeados por pessoas que estão olhando a nossa fé e estão esperando que nós não falhemos, mas que nós continuemos sendo para eles uma inspiração. Outra palavra que eu queria chamar a atenção para vocês no texto é deixando, pois, toda a sobrecarga, todo o embaraço, né? Aqui, falando como numa corrida, uma das coisas que mais preocupa o atleta é ele estar com o seu condicionamento em falta, fora de peso, A gordura acaba fazendo com que essas pessoas não estejam em condições ideais de competir com outros mais bem preparados, com um condicionamento físico melhor. Então, aqui fala como a gordura corpórea ela era um peso, um fardo. E essas pessoas eliminavam através da dieta, através de todo um condicionamento, né? Ainda hoje, as pessoas se lançam nas academias para passarem por todo esse processo de condicionamento físico. Então, isso aqui nos inspira, nesse caso, a deixarmos também tudo aquilo que pode ser um empecilho, um obstáculo, coisas boas e até mesmo coisas ruins. Muitas vezes, quando pensamos em deixar o pecado, a concupiscência, deixar o mundo, pensamos só em coisas ruins, em coisas que levam à morte, que levam à destruição. Entretanto, aqui também fala de abandonarmos até mesmo coisas que para nós podem parecer boas, mas se elas não cooperam para que nós possamos terminar a nossa carreira, aqui nos aconselha a deixar de lado tudo isso. Tem um texto em Marcos 10 que fala de um cego que queria ir até Jesus. E quando Jesus, então, o abençoa e o cura, a Bíblia diz que ele larga de si a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Ele largou a capa que o identificava como um mendigo. Ele aceitou mudar de vida. Então, aquilo era antes a sua maneira de identificar que ele era um mendigo e fazer com que as pessoas depositassem algum tipo de ajuda para ele. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele decide abandonar toda a sua vida passada, o seu modo de vida não era mais agora importante, não era mais interessante para a nova realidade que ele havia abraçado. Você não pode ter junto da sua fé coisas que dizem respeito a prazeres pessoais, mas que acabam atrapalhando, sendo um sobrepeso, uma sobrecarga que vão te atrapalhar na sua carreira. Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. E nós temos que nos desfazer de qualquer coisa que nos embarace nessa corrida, nessa carreira. E aqui fala mais diretamente, também do pecado que facilmente nos envolve. E não é primariamente aqui o pecado na forma de atos, de pensamentos ou de palavras, mas de todo tipo de situação que vai contribuir para que nós abandonemos a fé. Aí hoje vem uma série de ideologias, filosofias, prazeres, amizades, relacionamentos. Se essas coisas não contribuem para a nossa fé, não cooperam para que o nosso propósito seja cumprido, é hora de nós estarmos pensando seriamente em abrir mão de tudo isso. E o texto diz ainda com perseverança. Quem corre uma corrida, principalmente corridas de longa distância, sabe que precisa ter perseverança. À medida que vai avançando, o organismo vai cansando, uma série de dores, uma série de dificuldades, questão da própria temperatura, o clima, tudo isso afeta. E há a necessidade de não desanimar diante de quaisquer obstáculos ou sofrimentos que venham a surgir. Há a necessidade da perseverança. Diz respeito aqui à resistência. Então não desanime. Eu sei que problemas estão surgindo, eu sei que tentações vão vir, mas é hora de você estar focando os seus olhos na direção certa. Agora, olhando para trás, outro foco que precisamos ter é olhar para frente. A Bíblia diz olhando para Jesus. De todos aqueles homens e mulheres que podem nos inspirar na nossa fé, ninguém que se compare a Jesus.
Aqui o texto diz que ele, pelo que estava proposto, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. De todos os que passaram provações e lutas, de todos que participaram dessa corrida, o homem que mais nos inspira é o homem Jesus, o verbo que se fez carne. E aqui diz que ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a humilhação e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, literalmente, é olhar de longe, porque quem está correndo, ele sabe que a distância, ela está sempre longe para quem está tentando alcançar. Então, ainda que pareça longe, ainda que pareça distante, não tire os seus olhos de Jesus. Ele disse, olha, eu sou a luz do mundo e quem segue não andará em trevas. Se esses homens do passado experimentaram toda a providência de Deus para que pudessem concluir a carreira que lhes estava proposta, muito mais nós agora que temos Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. A Bíblia diz em Colossenses 1,13, porque ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em Cristo. Nós temos condições de romper em Cristo e fazermos muito mais do que jamais poderíamos imaginar. O nosso problema é apenas mantermos os olhos fixos em Jesus. E aqui diz que Jesus, e não Moisés, não Elias, não Isaías, não nenhum dos homens do passado, mas Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. A nossa fé se origina nele, ele é o nosso líder, ele é a nossa inspiração, ele é o exemplo maior. Por isso os nossos olhos têm que estar nele. Até porque ele disse, olha, vocês terão aflições neste mundo, mas não desanimem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e ele prometeu voltar. Então, olhar para Jesus é estar atento para aquele que prometeu voltar. E a Bíblia diz que ainda que não saibamos o dia e nem a hora, mas devemos estar atentos, porque ele prometeu e ele cumprirá. E à medida que vamos avançando, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Por isso o texto diz que ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Nós somos aperfeiçoados, somos levados à maturidade à medida que avançamos com Jesus no meio de problemas. Se somos filhos, temos problemas em família com os nossos pais, com irmãos. Quando casamos, experimentamos outro nível de experiências que vão nos levar à maturidade. Alegrias estão reservadas para nós, mas também muitas experiências que às vezes geram tristezas, aborrecimentos, mas que nos levarão à maturidade. Seremos aperfeiçoados como homens, mas também como filhos de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele passou por esse processo. Ele não se furtou de ser aperfeiçoado, mas como homem, ele passou por tudo o que lhe cabia passar. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aperfeiçoador da fé inclui tanto a sua fé, como a fé de todos aqueles que vieram antes de nós, esses heróis da fé, eles morreram crendo na vinda de Jesus, eles aguardavam a vinda de Jesus, eles aguardavam a promessa do Messias. Então, nós já temos essa promessa cumprida em nossa vida, tanto mais motivação nós temos do que eles. E aqui, terminando, diz, pela alegria que lhe estava proposta. Agora a alegria que lhe estava proposta é assentar-se à direita no trono de Deus. E ele disse, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, aquele que for fiel, ele também vai se assentar à minha direita. Ele também vai se assentar comigo. Ele também vai receber o prêmio. Você precisa estar com os seus olhos focados no prêmio. Ainda que, como Jesus, tenhamos que estar carregando a nossa cruz, ainda que junto com a cruz venha a humilhação, ainda que junto com tudo isso venha dor e sofrimento, a Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, meu querido, eu não sei exatamente como está a sua vida, eu não sei exatamente que tipo de situação você está enfrentando agora. Mas eu sei que Deus, ele nunca abandona aqueles que esperam nele. O Isaías 64 diz que desde a antiguidade nunca se ouviu com os ouvidos e nunca se viu com os olhos ou falar de um Deus
que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, neste exato momento, nesse momento de dificuldade que você está enfrentando, talvez no momento de perdas, talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu o seu emprego, talvez você está enfrentando dificuldades que nós não conseguiríamos nem nominar aqui, mas Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que você pedir ou pensar. Ele está disposto a encorajar você para que, assim como Paulo, você termine a sua carreira e você receba o prêmio que está reservado para aqueles que são fiéis. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e para que a sua fé seja fortalecida. Eu oro para que a alegria do Senhor te fortaleça e você possa romper nesse dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, irmãos, queremos agradecer por essa palavra, né? Essa palavra tão boa, que fala desses heróis da fé, que nos motivou e nos motiva até hoje. Mas você pode ser um motivador também, como o pastor Gilmar deixou aqui claro, né? Você também, porque alguém está olhando para você, então realmente é importante a sua decisão por Cristo, seguir a Cristo, estar caminhando, alguém está olhando para você, então anime, né? Seja um herói da fé para essas pessoas, porque você também está sendo observado como todos esses heróis da fé que Hebreus relata, né? Hebreus 12 relata, são tantas pessoas. Então queremos agradecer por esse tempo, por esta palavra do pastor Gilmar, né? De tão longe, chegou até aqui, e nós aproveitamos ele, né? Essa palavra tão abençoada, que foi de bênção para mim, e com certeza foi para você também. Assim, boa noite, queremos te agradecer. A próxima quinta-feira estaremos aqui no Toque do Dia. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus.